Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aí, quando terminar, o senhor passa aqui para a última linha, encerra essa sessão às 16, 17 horas. Sessão daqui até Carlos Eduardo. Ata da 53ª sessão ordinária, em 24 de maio de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente Dr. Carlos Eduardo, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Dr. Carlos Eduardo, Lilian Sá, Arjamiro Pimentel, Eliomar Coelho, Rubens Andrade, Luiz Carlos Ramos, Carlos Caiado, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Cláudio Cavalcante, Nadinho de Rio das Pedras, Patrícia Murim, Dr. Adilson Soares, Chiquinho Brazão, Lucinha, Renato Moura, Fernando Guzmão, Guaraná e Ivan Moreira. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar secretário, o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a senhora vereadora pastora Márcia, que dispõe de 10 minutos. Pode ir. Estou dispensado? Senhor presidente, Luiz Carlos, senhores vereadores, demais senhores, senhoras presentes, quero nessa tarde fazer menção que hoje, dia 31 de maio, é comemorado o Dia Internacional do Combate ao Fumo. Quero lembrar o projeto que tramita nesta casa, de minha autoria, que proíbe o fumo em locais onde se pratica esportes e dá outras providências. E quero trazer algumas informações e curiosidades que eu queria trazer aqui para os senhores vereadores, que são interessantes. Em primeiro lugar, o cigarro brasileiro está turbinado. Grandes indústrias detentoras de mais de 90% do mercado brasileiro adicionam amônia ao tabaco, quando mesmo é queimado, e a fumaça inalada libera maior quantidade de nicotina no organismo do fumante. Mais nicotina, maior dependência de cigarro e mais prejuízos à saúde. Logo, liberando mais nicotina promove maior dependência química. Alguns casos de câncer atribuídos ao vício do fumo podem estar relacionados à radioatividade produzida no tabaco. Outro fato importante é que atinge a maioria dos homens, pois recentes pesquisas ficou comprovado que o cigarro é o maior causador de impotência no homem. São curiosidades que eu peço até a atenção dos vereadores, que vão trazer muita importância para a vida de vocês.
E hoje temos brigado por qualidade de vida, qualidade essa que temos visto fugir das nossas mãos como fumaça, sendo levados pelos ares, poluindo nosso espaço, nossas ruas, nossos pulmões. Temos sido contaminados pelo descuido dos que fazem uso dessa droga, que mata mais de 300 pessoas por dia no Brasil, superando assim o número de mortes por AIDS, acidentes de trânsito, crimes em conjunto. A tragédia do vício de fumar provoca a morte de 3.500 pessoas por ano no mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2020 o cigarro levará mais de 10 milhões de pessoas à morte por ano. Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos agir. A vida é um dom de Deus, é preciosa, para vermos indo embora com toda essa fumaça. Então fica aqui o meu alerta para você que tem um vício, tentando parar com esse vício. Fica o meu protesto nessa tarde. E aproveitando o momento, quero propor aos meus nobres pares, membros da Comissão de Saúde dessa casa, o doutor Jairinho, doutor Carlos Eduardo, doutor Adelino Simões, realizarmos um debate para levantarmos o impacto que o tabagismo tem causado nos munícipes do Rio de Janeiro. Debate que deverá contar com a presença da Secretaria de Saúde, associações médicas, entre outros, que vêm desenvolvendo um trabalho para coibir o uso do cigarro na tentativa de melhorar a nossa qualidade de vida. E para terminar, eu quero deixar aqui um Provérbios na Bíblia que nos diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Obrigado e que Deus abençoe muitíssimo. Próximo orador inscrito é o vereador Agemiro Pimentel, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, vereador Luiz Carlos, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu, nesta minha fala, quero me apegar, senhor presidente, a 3 pontos importantes. O primeiro é a polêmica das armas. Hoje a matéria do jornal Dia que questiona o movimento das armas, quem está sendo desarmado. E eu, particularmente, senhor presidente, acho a maior demagogia da face da terra esse movimento. Eu faço parte do grupo importante da Igreja Católica. A Igreja Católica, os bispos, os padres também são favoráveis ao projeto do desarmamento, mas eu vejo pelo outro lado. Eu me pergunto, senhor presidente, quem está sendo desarmado? A cada dia os cidadãos ficam em suas casas, presos dentro de suas casas e mais vulneráveis, porque ele não pode portar sequer um cacetete, que ele pode ser preso e processado. E em contrapartida, se um grupo de ladrões, de assaltantes chegarem em sua casa, sabe que certamente a presa é mais fácil, porque as pessoas não têm nada para se defender. Então, é uma questão bastante polêmica, que eu, senhor presidente, particularmente sou contra, porque eu acho que isso aí é 2 pesos e 2 medidas. O segundo ponto é que a ênfase que foi dada, senhor presidente, aquela passeata ridícula lá na cidade de São Paulo, com 2 milhões de pessoas. E a gente fica muito triste, porque quase todos os meios de comunicação deram uma manchete importante. Parecia que era a chegada do Papa, parecia que
era uma coisa de tanta importância que as televisões e os jornais fizeram o máximo de questão de colocar em seus horários nobres, em suas primeiras manchetes, nas capas dos jornais. E eu acho, senhor presidente, que nós tivemos, eu acho, não tenho certeza, nós vimos semana passada em São Paulo um recado dado pela própria natureza. São Paulo, o Brasil não conhecia nenhum furacão, e passou um tornado em São Paulo que fez trem rodar como se fosse uma pipa. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, Deus não dorme. Isto é um recado da natureza. O homem não pode de maneira alguma desafiar a Deus, desafiar as coisas definidas por Deus. Nós sabemos que aquilo é uma afronta às leis de Deus, e Deus não foi assim, não é assim que a Bíblia está escrita, e não é assim que nós devemos seguir, senhor presidente. Eu fico triste porque às vezes a gente faz aqui um projeto tão importante e a imprensa, vereador Stepan, não notifica nada, não noticia nada, e nós levamos às vezes o nome de preguiçosos. O senhor que está no seu primeiro mandato, certamente terá muitos, verá essa injustiça cometida com os bons parlamentares. E o terceiro ponto, senhor presidente, é o ponto mais importante. Nós precisamos, essa Casa de Lei tem que trabalhar firmemente para a implementação do ensino religioso, senhor presidente. Vereador Paulo Serri, líder da bancada do governo, nós conhecemos o senhor e sabemos que o senhor é um homem de bem. Eu lhe peço, em nome dos vereadores, que certamente vão estar nessa casa brigando por essa questão, a partir, senhor líder do governo, do momento que o senhor prefeito implemente no ensino nas escolas municipais o ensino religioso, certamente esse norte que as crianças estão seguindo através da má imprensa, ela dentro no ensino religioso terá um outro caminho. Vai ser fundamental, senhor presidente, a implementação do ensino religioso para a formação do cidadão, dos bons cidadãos. Então eu peço aos senhores vereadores, nós devemos fazer uma comissão, falar com sua excelência, o senhor prefeito, que o ensino religioso foi aprovado nessa casa. Outro dia eu assinei um pedido de um vereador dizendo que apenas ia incluir mais um item, e na realidade não era. O vereador, acredito que não estava sendo mal intencionado, mas ele foi enganado na sua proposta, e essa proposta certamente, eu acho que nem passará pelas comissões, porque é inconstitucional. Então eu quero apelar, senhor presidente, e dizer que nós temos o dever de, como legislador, trabalhar junto ao órgão executivo para que nós possamos registrar aqui nesta casa, perante aos homens da lei do Parlamento Municipal, perante a necessidade da sociedade e perante aquela fé que nós temos em Deus. É necessário, senhor presidente, a implementação do ensino religioso. É um apelo que eu faço. Se o ensino religioso for implementado, dentro em breve, passeatas daquela natureza, em breve não terá 2 milhões de pessoas. Crime como estão acontecendo, assassinato de pais e filhos e vice-versa, um assassinando o outro, não acontecerá mais. Então será, senhor líder do governo, senhores vereadores, senhor vereador que preside a sessão, vereador Luiz Carlos Ramos e demais vereadores. Eu acho que é um dever nosso, eu não acho, eu tenho certeza. Temos que trabalhar para que o senhor prefeito veja com a sua secretária de Educação os pontos que ela acha que tem dificuldade, para que esse Legislativo Municipal possa então colaborar. Eu estou à disposição, eu tenho certeza, vereador Luiz Carlos, que a própria igreja, não só a Igreja Católica, as igrejas evangélicas querem a implementação do ensino religioso. Eu, a última semana, estive envolvido em algumas comunidades, quando se comemorava o dia da padroeira Santa Rita de Cássia. Eu estive em algumas paróquias
e parecia que as pessoas tinham combinado para me cobrar, porque o prefeito não tinha colocado ainda em prática o ensino religioso. Falei, nós fizemos a nossa parte, votamos o projeto, derrubamos o veto, e agora cabe tão somente ao Poder Executivo pôr em prática. Então essa cobrança vai ser grande. Eu tenho certeza que a sociedade e muitas igrejas já estão fazendo abaixo-assinado. A sociedade vê essa necessidade e, pelo que eu vejo, o caminho, senhor presidente, senhor líder, vai até, se não for implementado, se entrar com uma ação civil pública no Ministério Público, porque é uma lei que já foi promulgada por esta casa, e o prefeito já teve várias reuniões com pessoas de vários segmentos, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pessoas de outros segmentos religiosos, e nós precisamos, senhor presidente, da implementação do ensino religioso. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Dr. Carlos Eduardo. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ilustre líder do governo, que atentamente acompanhou o discurso da nobre vereadora, pastora Márcia, espero que acompanhe o meu também, porque será sobre o fumo, essa chaga dos nossos tempos. Senhor presidente, o uso do fumo teve seu início cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, nas sociedades indígenas da América Central, em rituais de magia. Sua importância econômica no Brasil era tanta que a folha do fumo foi incorporada ao brasão da República. Entretanto, apesar de inúmeros relatos de sensação de prazer e bem-estar que a nicotina provoca, exteriorizados por um estado de relaxamento, maior agilidade de pensamento e alívio do estresse, 70% dos tabagistas, em pesquisa realizada, querem parar de fumar. E 50% dos fumantes já tentaram interromper o vício ao menos uma vez na vida. É sabido que, semelhantemente à cocaína e à heroína, a nicotina é um potente causador de dependência, chegando ao cérebro em impressionantes 9 segundos. E sua abstinência, sua falta, irá desencadear crises de abstinência que podem durar até 30 dias, produzindo sintomas como cefaleia, dor de cabeça, dificuldade de concentração, irritabilidade e depressão. Mitos como fumo apenas por prazer, nós escutamos muitas vezes isso, ou paro de fumar quando quiser, vereador Stepan, não passam de pequenas bravatas, grandes bravatas, muito bem disso, nobre vereador Adelino, já que o prazer causado pela nicotina está presente até em 3 cigarros por dia. E daí em diante surge a escravidão, pois essa tem que ser reposta regularmente. As indústrias de cigarro já o fazem propositadamente para causar essa dependência física e psicológica. A nicotina aumenta as taxas de dopamina cerebral, é uma substância presente no cérebro, que é a responsável pela agradável sensação provocada pelo ato de fumar. Com o passar do tempo, esse efeito só é alcançado com maiores doses de nicotina, devido ao fenômeno conhecido por tolerância. Por isso, alguns fumantes necessitam aumentar sua carga de cigarros para 40, 60 ou até mesmo 80 cigarros por dia. Eu já conheci pessoas que fumavam 100 cigarros por dia.
5 maços. Além da nicotina, estão presentes no cigarro mais de 4.700 substâncias, senhor presidente Ivan Moreira. 4.700 substâncias tóxicas, como alcatrão, agrotóxicos, substâncias radioativas, metais pesados e monóxido de carbono, que é o mesmo gás que sai do escapamento dos veículos automotores. A radioatividade do cigarro produz, em um ano, o mesmo efeito de 350 radiografias simples de tórax. E, paradoxalmente, quando nós médicos solicitamos uma radiografia de tórax de um fumante, muitas vezes este fumante tem medo de realizar esse exame com medo da radioatividade. Isso é desesperador, né? No Brasil, existem cerca de 38 milhões de fumantes. 32,6% destes adultos, sendo 11,2 milhões de mulheres e 16,7 milhões de homens. Note que o número de mulheres fumantes é quase igual ao número de homens. Isto faz com que doenças que nós não encontrávamos antes em mulheres, como o câncer de pulmão, o infarto do miocárdio, está cada vez mais no mesmo percentual que nós encontramos nos pacientes do sexo masculino. A mulher está fumando tanto quanto o homem. Além de provocar doenças como infarto do miocárdio, enfisema pulmonar, derrame cerebral, osteoporose, cânceres de todos os tipos, como de pulmão, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, colo do útero e bexiga, o fumo também é responsável por impotência, menopausa precoce e rugas. É um assassino declarado que ameaça também a vida intrauterina, por causar maior chance de aborto espontâneo, prematuridade, recém-nascido de baixo peso e morte nos primeiros 28 dias de vida. Esse fato, senhor presidente, é recoberto de maior gravidade, pois cerca de 25% das mulheres brasileiras fumam, o que aumentou a ocorrência de doenças, como eu já disse, antes, quase que próprias dos homens, caso do infarto do miocárdio e do câncer de pulmão. Isso é muito mais grave, porque essas mulheres, falo agora dos malefícios especificamente do fumo em relação às mulheres, essas mulheres, além da responsabilidade biológica de gerarem seus filhos, também convivem com esses até a adolescência. E assim, os transformam em fumantes passivos e os levam a encarar o hábito de fumar como natural. A fumaça lateral que sai dos cigarros, e essa é uma razão pelo qual não aconselho a nenhum vereador dessa casa a se sentar do lado de vereadores que fumam, a fumaça lateral que sai do cigarro é mais nociva para os não fumantes do que aquelas que os próprios fumantes expiram. Por sair diretamente do cigarro, sem passar pelo pulmão do fumante, tem 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono e 50 vezes mais substâncias que provocam o câncer. Nos trabalhos onde se permite fumar, ao final de um turno de 8 horas, senhor presidente, o não fumante chega a consumir até 4 cigarros, aumentando em até 2 vezes mais sua chance de ter um câncer de pulmão. Então, senhor presidente, eu poderia ficar aqui hoje a tarde inteira falando sobre os malefícios do câncer de pulmão. Cabe à sociedade reprimir esse vício. Cabe a nós, vereadores, elaborarmos leis que combatam este nocivo e intolerável vício, além de fiscalizarmos se o cumprimento das leis existentes estão em vigor. Gostaria de deixar
no final de meu discurso, minha solidariedade àquelas famílias que hoje possuem enfermos à beira da morte nos hospitais públicos e particulares da nossa cidade, em virtude dessa chaga chamada fumo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará ciência das proposições recebidas. Esse som está baixo, né? Não, o som. Pedestal. Requerimento de autoria do senhor vereador Edson Santos. Aqui a mesa diretora da forma regimental seja reservado plenário, dia 11 de outubro, 18h30, para a solenidade de entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Nadim de Rio das Pedras. Aqui a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 7 de junho, 10 às 13h30, para entregar o conjunto de medalhas do Pedro Ernesto ao senhor Félix dos Santos Tosh. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Isso aqui está fedorento, esse troço aqui. Além de estar baixo, está fedorento. Se eu tirar isso aqui, fala. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora da forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Salvador da Costa Marques. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, 22 de junho, 9 às 13h30. Para realização de debate público, discutir a situação da população de rua do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, no dia 27 de junho, 18h30, para realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Edson Santos. Requer a mesa diretora da forma regimental, reservado o plenário, dia 6 de outubro, 18h30. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhora vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, José Pereira de Oliveira Júnior. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado verificação nominal pela nobre vereadora Lucinha. Vereadores ausentes, compareçam. Foi solicitado pedido de verificação nominal. Tudo bem, Serrinha? Um segundinho só, Serrinha. Vereadores ausentes, compareçam. Terminal está liberado?
Terminais liberados. Está lendo só. Uma matéria que voltará em votação. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 745/2002, de autoria do vereador Guaraná, que altera a denominação do logradouro público que menciona e dá outras providências. Matéria está em votação. Vereadores ausentes, compareçam. Terminais liberados. Já tem, né? O preço já vem na mercadoria. Presentes e votando 26 senhores vereadores, votaram sim 2, não 24. O veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única. A presidência refaz a fala e concederá para comunicação de liderança ao vereador Brizola Neto, líder do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero agradecer a oportunidade, até porque não poderia deixar de passar em branco uma data que é tão significativa e tão importante, não só para os trabalhistas do Brasil, mas acredito que para a República Brasileira, devido às grandes contribuições que o trabalhismo trouxe para a nossa nação. Essa data que eu me refiro são os 25 anos que completa o Partido Democrático Trabalhista. São 25 anos de muita luta, são 25 anos de uma história de muitas realizações. E eu diria mais, eu diria que é um processo que tem muito mais do que 25 anos. É importante nesse momento relembrar o período da reabertura política, né, quando a gloriosa sigla do PTB de Vargas, né, não foi obstaculada aquele que seria o seu herdeiro natural,
né, que naquele momento era o governador Leonel Brizola. Então, numa manobra do governo militar, que afastou a sigla histórica da sua grande liderança para esvaziar o movimento trabalhista, naquele momento ali, o PDT nascia. Nascia na dificuldade, nascia no momento em que o nosso país não tinha clareza da situação em que vivia. E logo que nasceu, logrou grande êxito, né? Na sua primeira eleição, o PDT assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro e elegeu uma grande bancada para a Câmara Federal. Então, essa história que vem de longe, essa história que começa nos idos da era Vargas, essa história que trouxe, entre outras realizações, as leis trabalhistas, né, que trouxe, entre outras realizações, as estatais que hoje sustentam esse país, né, essa história desse trabalhismo, hoje completa mais um dia festivo, que são os 25 anos desse novo Partido Trabalhista, o verdadeiro Partido Trabalhista do Brasil, que é o PDT. O único que impunha verdadeiramente as bandeiras e o legado do presidente Vargas, as bandeiras e o legado do presidente João Goulart, as bandeiras e o legado de Leonel Brizola. No momento em que os partidos trabalhistas, né, que se dizem trabalhistas no Brasil, entram a fundo na política neoliberal, entram a fundo na política que esvazia o Estado brasileiro, entram a fundo e caçam os direitos conquistados por essa era, o PDT se faz muito importante nesse momento. Eu não poderia deixar de passar em branco também o meu prazer de ver o PDT, mesmo depois da morte daquele que foi o seu grande líder, o seu grande fundador, que foi Leonel Brizola, continuar um partido vigoroso e, acima de tudo, coerente com a sua história, porque não se dobra. Continua, mesmo sem ter o comando da sua liderança, fazendo uma oposição programática e ideológica ao governo Lula. Continua afirmando seus valores e se preparando contra os desafios que vêm aí, da reforma sindical, da reforma trabalhista. Então, eu acho que o momento mostra a importância de um partido verdadeiramente trabalhista no cenário nacional. E nós estamos buscando um caminho, junto com os companheiros do PPS, estamos buscando criar uma alternativa para o nosso país. Uma alternativa que diga não ao modelo único, que diga não ao neoliberalismo, que afirme os valores nacionais. E eu tenho certeza que o povo vai receber com muita felicidade, o povo está esperando essa oportunidade. E eu tenho certeza que muita gente boa pode vir somar com esse projeto. Eu tenho certeza que a partir dessa aliança e essa alternativa que se cria na aliança do PDT e do PPS, uma aliança que vê que, acima de tudo, tem como princípio um projeto nacional. Um projeto para o Brasil, um projeto que pense o nosso país para o nosso povo, e não que pense o nosso país para os banqueiros, para a jogatina internacional. Então, eu acho que era um dever meu, eu estava incomodado de não poder ter falado na semana passada pelo feriado, nessa data comemorativa do PDT, e dizer que fico muito feliz com o meu partido hoje, por ele continuar forte e coerente. Porque às vezes é fácil continuar forte. Você se gruda num governo, começa a ter as benefícios do governo, incha, né? Mas você perde qualidade. PDT não, PDT continua com a sua mesma qualidade, longe do governo, mas com seus quadros firmes, com seus quadros acreditando que um novo Brasil é possível. Eu quero agradecer a oportunidade que foi dada e quero fazer um último registro de uma pesquisa que eu recebi que me deu muita felicidade. Foi feita uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro e se perguntou, né, qual partido que as pessoas têm antipatia e qual partido que as pessoas têm mais simpatia. O PT saiu bem, companheiro Eliomar. Sempre tinha um índice bom de aprovação, a verdade é que caiu bastante. O PT tinha na casa dos 30 e poucos, foi lá para os 27%, e o PDT, para minha grata surpresa, aparece como o segundo partido mais querido e com a menor rejeição entre os bem citados. Depois eu vou mostrar para os vereadores, isso me deu muita felicidade, mostra que o PDT continua no coração do carioca. Muito obrigado, companheiro. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1280-2003, de autorização da vereadora Leila do Flamengo, que institui o Programa de Informações Turísticas no município do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, digníssimo presidente, vereador Sami Jorge. Senhor presidente, parecer da Comissão de Justiça pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças. Vereadora Rosa, vereador Luiz Humberto, vereador Mariz, vereador Carlos Bolsonaro. Parecer pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito. Vereador Stepan. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o Rio de Janeiro, apesar de todas as dificuldades, é o principal portão de entrada dos turistas na América Latina. Então, toda a população se queixa ainda de uma falta de estrutura para se atender melhor ao turista, como também a população carioca e os turistas nacionais e internacionais. Então, esse programa de informações turísticas é no mesmo estilo que hoje tem na cidade de Cancún. Você chega em Cancún, o taxista, ele tem sempre um material de turismo, divulgando a cidade, procurando atender muito bem a população. Nós sabemos que não há ainda uma estrutura para um bom atendimento para a cidade mais bonita do mundo. Então, o projeto é simples. Eu falei com a Secretaria Municipal de Turismo, ela acha, tanto ela como a Rio Tour e todo o trade de turismo, é importante uma política de turismo mais ampla para a cidade do Rio de Janeiro e também alcançando os taxistas, motoristas de ônibus. São cursos rápidos, dinâmicos, que vai ser muito bom para a cidade do Rio de Janeiro. Eu peço a vocês, em defesa de melhor esclarecimento e melhor divulgação da cidade do Rio de Janeiro, a rejeição ao veto. Matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta. Terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes e votando 29 senhores vereadores. Votou sim 1, não 28. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 732/2002. De autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que torna obrigatória a colocação de preços em cada produto exposto para a venda dos supermercados e outros estabelecimentos do gênero. Pendente de pareceres, pela Comissão de Justiça, vereador presidente Sami Jorge. Veto, senhor presidente. Pela rejeição, veto. Pela Comissão de Mérito, vereadora pastora Márcia Teixeira. Senhor presidente, pela rejeição. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminados e liberados. Senhoras e senhores vereadores, Argemiro, Brizola, Carlos Caiado, Chiquinho, doutor Adelino, Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho. Presentes e votando 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará. Vamos para outra. Não, não vai votar. Não resolveu, vou para outra. Para a comunicação de liderança, a vereadora líder Verônica Costa. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Eu lendo o DCM de ontem, que muito me decepcionou, a insensibilidade de uma nobre vereadora que eu tanto respeito e até mesmo acompanho, né, o trabalho dela, porque hoje, além de vereadora, além de ser radialista há 16 anos, apresentadora de TV há 15 anos, sou líder de um movimento que é muito discriminado e muito mal entendido, que é o movimento funk do bem. E vendo aqui o parecer dela, um parecer de uma mulher, de uma senhora que aparentemente se declara cristã, uma mulher de Deus, ser tão assim, eu diria, uma pessoa que discrimina, uma pessoa que não respeita, uma pessoa que não entende. E eu acho que a Bíblia mesmo diz que a gente não tem que julgar, a gente tem que primeiro observar. Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Eu quero falar sobre o movimento rapidamente, eu sei que estamos no meio de uma votação,
que esse movimento do qual eu represento, e luto muito por ele, é um movimento que salva vidas. Quantos são os MCs famosos, que às vezes a gente reclama das letras, mas é o conteúdo que o sistema oferece de educação para esses jovens. Mas quantos milhares de jovens hoje cantam no nosso programa, vão para a Xuxa, vão para o Gugu Liberato, que nós tiramos um fuzil da mão deles, que eles faziam parte do tráfico, e hoje a vida deles é sustentada pelo cachê dos eventos que eles promovem na cidade. Eu até acho que o prefeito da cidade, o senhor César Maia, do qual eu respeito muito, e a nossa governadora Rosinha, deveria incentivar o funk do bem. E sim, tirar do mercado o funk do mal, que faz apologia à prostituição, que faz apologia às drogas. Esse funk, sim, assim como aqui dentro da Câmara, existem políticos de alto gabarito, de personalidade, de caráter maravilhosos, existem também pessoas aqui que a gente sabe que sangue de Jesus tem poder, né? Que só muita oração para libertar o mau caratismo de muitos. Assim no funk também existe pessoas que trabalham decentemente, pessoas que têm, como eu, a missão espiritual de Deus de salvar, de resgatar aquelas vidas que são ignoradas e são tragadas, engolidas pelo tráfico de drogas. E hoje o funk não só está na favela, não. Eu quero esclarecer para as autoridades presentes que o funk hoje está na classe A a Z. Eu hoje falo para você que está aqui que a boate Nute, que a boate Bombá no Leblon me contratam sempre e a gente sempre está lá fazendo festa para a classe AA. Então é uma mistura de classes e de raças, aonde as autoridades deveriam ajudar sim a cuidar dessa juventude. Agora não adianta pegar aqui um dicionário e falar que o funk representa mau cheiro, que o funk representa desânimo. Não é isso que eu vejo nas meninas. O que elas dançam, queimam calorias e ficam saradas de bem com a vida, porque a vida já está tão difícil. Falta trabalho, falta escola, falta tudo. Então eu prefiro tê-los, vereadora Márcia, eu prefiro tê-los dentro de um baile funk ao meu comando, do que de repente eles soltos aí na rua, usando drogas, usando o que não deve, em más companhias. Eles não me chamam de mãe loira à toa, não. Hoje eu tenho 29 anos, trabalho com esse movimento há 16 anos. Eu nunca sequer ganhei uma cantada dentro de um baile funk. Sabe por quê? Porque tamanho é o respeito e a responsabilidade que eles reconhecem que eu tenho para com eles. Tanto é que, humildemente, eu tive aí a oportunidade de ter por Deus emprestado o meu segundo mandato. E eu gostaria de esclarecer mais, porque o meu tempo acabou. Se a senhora tiver alguma dúvida, entendeu? Sobre o meu movimento, do qual eu represento, eu gostaria de esclarecer. Mas a senhora, como cristã, me ajuda em oração. Faça a sua parte também para essa juventude. Agora, não venha atacar pedra numa situação que eu levo tão a sério, que eu resgato tantas vidas. A senhora não tem noção. Se eu falar aqui nomes de garotos que hoje se encontram no Super Pop, cantando Eguinha Pocotó, a letra é horrível, não tem conteúdo, não tem isso. Mas se a gente botar na balança, é muito melhor termos eles cantando, infelizmente, essa letra, do que tê-los com um fuzil matando um pai de família. Então, olhando pelo lado sentimental, sensível, pelo lado até mesmo humano da situação, a gente tem que dar as mãos aqui na Câmara, junto com o nosso nobre e muito bom presidente da Câmara, e considerar essa garotada, resgatar e acolher e proteger. Não tacar pedras, não julgar e não misturar o joio com o trigo, porque a senhora está falando de um funk que eu combato também, que é um funk do mal, que incentiva a prostituição, que incentiva as drogas. Esse funk eu brigo, eu quebro o barraco mesmo, do bem, entendeu? E eu faço tudo o que eu puder fazer para proteger essa garotada. Esse é um desabafo, eu li mais ou menos ali, me estranhei, porque eu lhe admiro muito, e sendo uma mulher de Deus como a senhora, fazer um parecer de tamanha grosseria. A senhora me perdoe a sinceridade, mas eu não iria dormir hoje se eu não pegasse essa tribuna e falasse isso olhando para o seu rosto. Obrigada, presidente. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única.
Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1350/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serré, que toma por seu interesse cultural e paisagístico a escadaria situada à Rua Manuel Carneiro, que liga a Rua Joaquim Silva à Ladeira de Santa Teresa. Para caminhar. Na 23ª RA, bem como os trabalhos em azulejaria, de autoria do artista plástico Jorge Celaron, e dá outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, vereador Sami Jorge, presidente da comissão. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela manutenção do veto. Parecer pela manutenção ao veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Renato Moura. Pela manutenção do veto. Parecer pela manutenção do veto. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Paulo Serré. Senhor presidente, esse projeto de lei, o seu objetivo já está consumado, na medida que o senhor prefeito, por minha solicitação, há umas 4 semanas atrás, editou um decreto que tem o escopo exatamente do projeto, tombando as escadarias do convento de Santa Teresa e preservando os trabalhos em azulejaria do artista Jorge Celaron, a quem eu dei o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Portanto, o objetivo do projeto já está alcançado por decreto do senhor prefeito e, por essa razão, eu advogo pela manutenção do veto para que se evite uma demanda judicial desnecessária que apenas tomará tempo da Procuradoria do município e do nosso Poder Judiciário. Encaminho, portanto, pela manutenção do veto. Para encaminhar, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, novo vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu resolvi encaminhar, até porque eu votei favorável a esse projeto. Votei favorável ao projeto porque eu acho que ele resgata, talvez, uma dívida que essa cidade tem com aqueles que são artistas anônimos. O artista a que se refere o projeto tem um belíssimo trabalho logo aqui na Rua Pedro Joaquim Silva, ali na Lapa, uma escadaria, um trabalho belíssimo, entendeu? E, é claro, uma das coisas que eu gostaria, e aí eu tenho a impressão que provavelmente vamos ver se a gente transforma no hábito nosso aqui, discutir os vetos. Quer dizer, qual a justificativa que está por detrás de um veto? Então, eu às vezes fico até meio perplexo. Um projeto apresentado pelo líder do governo aqui nesta casa, o prefeito veta, era para o líder do governo entregar a liderança por se sentir altamente desrespeitado, e ele faz exatamente o contrário, vem aqui e é pela manutenção do veto dele mesmo. Quer dizer, então eu não entendo mais nada, senhor presidente, não entendo mais nada, entendeu? De maneira que eu encaminho exatamente pela rejeição do veto. A matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Não conheço, não.
Vereador Argemiro. Vereadora Leila. Vou encerrar a votação. Peraí, Zé. Espera um pouquinho. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Votaram sim 11, não 16. Veto é mantido, o projeto segue o arquivo. Comunicação e liderança, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, o que eu vou falar aqui agora no microfone é uma coisa muito importante para todos os vereadores, para as vereadoras, para o presidente e para a própria mesa diretora. Embora eu faça parte dessa mesa diretora, mas eu gostaria, presidente, de alertar que nós devemos melhorar mais o serviço médico da casa, porque hoje, por exemplo, nós estamos com uma pessoa infartado no consultório e nós não temos condições nenhuma de atendimento. Eu até pensei que fosse algum hospital do município, que nunca tem nada, mas a nossa Câmara aqui, a gente precisa urgente ter uma ambulância aqui, como tem na Assembleia Legislativa, e ter médicos preparados para dar o atendimento tanto aos vereadores como aos funcionários dessa casa, que não é possível a gente ainda estar nessa penúria de atendimentos que é o serviço médico da casa. É preciso melhorar. E eu, como faço parte da mesa diretora, gostaria de depois de conversar com o presidente e que a gente possa melhorar essa qualidade de saúde da nossa casa. Muito obrigado. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2191-2004, que autoriza o vereador Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Educação Alimentar nas escolas municipais. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, vereador Sami Jorge, presidente da comissão. Vereador André Gouveia. Eu queria dividir em duas partes os comentários que eu vou fazer sobre essa questão, antes de dar indicação do parecer da comissão sobre o veto do prefeito. Eu faço parte da Comissão Municipal de Alimentação Escolar, junto com a vereadora Rosa Fernandes. Já participamos de algumas reuniões e nessa comissão existe a presença de 3 ou 4 nutricionistas, que são as representantes do Conselho Estadual de Nutrição, além dos pais de alunos, 2 pais de alunos e outros participantes, outros integrantes da comissão. Me pareceu que essa questão da qualidade da alimentação, ela, do ponto de vista do que diz os nutricionistas, quer dizer, existe uma orientação e já existe uma
um menu, vamos dizer, que é entregue e que é indicado para que as escolas ofereçam aos seus alunos, né? A partir da indicação dos nutricionistas, das nutricionistas, é que é feita a licitação, essa licitação da merenda escolar, por exemplo, que agora nós vamos começar a observar nessa CPI que acabou de ser criada. Então, eu queria primeiro deixar esclarecido aqui, junto ao vereador Edson Santos, que é o autor do projeto, que essa preocupação com a nutrição, ela realmente já existe na Secretaria de Educação. E esse conselho está acompanhando e tomando conta disso. Do ponto de vista da Comissão de Justiça e Redação, eu estarei dando um parecer técnico, que é pela manutenção do veto, porque não cabe ao vereador a iniciativa de determinar esse tipo de atividade para a administração pública. Parecer pela manutenção do veto. Pela Comissão de Finanças, presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes. Vereador Vanderlei Mariz. Pela manutenção do veto, senhor presidente. Pela manutenção do veto. Comissão de Mérito, vereador Márcio Pacheco. Vereador doutor Carlos Eduardo. Pela Comissão de Mérito, veto. Rejeição ao veto, senhor presidente. Vai ser pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Terminados e liberados. Eu já botei de derrubada de projeto do meu amigo aqui, tudo derruba. Aí sim. Vereador Aloysio, André, Brizola, Caiado, Bolsonaro, Cláudio Cavalcante, doutor Adelino, doutor Adilson, Fernando Guzmão, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorginho, Leila, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Márcio Pacheco, Nadinho, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Es Ferraz, Sami Jorge, Tereza Berg, Verônica Costa.
votação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 751/2002, de autoria do vereador Paulo Serré, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e os clubes de serviço, Lions Clube e Rotary Club, para a utilização das dependências das unidades escolares da rede municipal de ensino, na forma que menciona e dá outras providências. Pendente de pareceres, pela Comissão de Justiça, vereadora Andréa. Oi? Não sei, tá? Vereador André Gouveia Vieira, para emitir parecer. Pela manutenção ao veto. Manutenção ao veto. Senhor presidente. Pela Comissão de Finanças. Vereador Luiz Humberto. Vereador Luiz Humberto. Verificação de quórum. Não pode? Depois dos... Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer pela rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Renato Moura. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Manutenção ao veto. Pela manutenção ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Terminados e liberados. Isso aí é um negócio eleitoreiro do caralho. Abrir pro Lions e pro Rotary, ocupar a escola, não sei o que. Os caras têm... Os caras fazem... Vender cordões, Esse eu botei 5. Tá bom? Quando eu ligo para ele, fala com a velhinha. Vou encerrar. Não, fala com a velhinha. Presente 12 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje... Que horas? Às 18 horas e 30 minutos, haverá solenidade para entrega de moção, requerimento do vereador Jorge Babô. Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.